almoço de domingo, aquela macarronada gostosa. Então, aproveita agora, põe o seu fone de ouvido para você não perder nem sequer uma palavra dessa pregação. Muita gente fala assim para mim: ancião, eu quero fazer um curso teológico com você. Irmão, eu não estou mais dando curso teológico. Sabe por quê? Porque cada pregação minha é parte de um curso teológico. Está aí o pastor Felipe, que foi meu aluno. É ou não é, pastor? Entendeu? Então, pastor Johnny também. Então, cada pregação minha, irmãos, é parte de um curso teológico. A teologia, ela é circular. É como dizia o professor Olavo de Carvalho em relação à filosofia. É a mesma coisa. Ela é circular. Se você for ouvindo, você vai relacionando essa pregação com uma outra que você ouviu lá atrás. Com uma outra que você ouviu. E uma coisa legal, muito interessante. A gente não muda a pregação, irmãos. A minha seita preferida, ela usa Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19. Aliás, capítulo 4, versículo 18. Que lá diz assim que a vereda dos justos é como a luz clara, né? A luz da aurora, que vai clareando até o dia ficar firmemente estabelecido, né? E aí eles dizem que isso daí significam ensinamentos que vão mudando. Não! A palavra de Deus está aí há 2000 anos e ela nunca mudou. O que mudam são as interpretações humanas pela arrogância humana. Mas eu quero dizer que nós já estamos pregando há mais de 12 anos nessa grande cidade e até hoje a nossa pregação nunca mudou. E que o Provérbios 4, versículos 18, na verdade ele faz parte de uma série de conceitos que se lidam desde o capítulo 1, aliás, desde o versículo 1 do capítulo 18, indica que eram conselhos de um pai para um filho. Nada mais do que isso, não pode fazer doutrina com esse texto. Porque se fizer doutrina com esse texto e as mudanças de doutrina ficam existindo, então sai do 18 e cai no 19. Mas a vereda do ímpio é como a escuridão, nem sequer sabem que tropeçam. Então quem vive mudando ensino se aplica mais o 19 do que o 18. Né? Mas não é para doutrina. Mas fique registrado isso, porque uma irmã me pediu para explicar esse texto, então estou aproveitando e já explicando rapidinho. Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia, irmã, coloca aí para mim. Eu devo estar lendo a NVI. Eu devo estar lendo a NVI. Não sei se é a NVI, mas se não for, a gente vai saber. Lucas capítulo 22, por favor, a partir do versículo 1. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou pregar. É um assunto muito importante, muito pertinente para cada um de nós. Outra coisa, não diga que essa pregação é para o seu irmão. Fala assim comigo: essa pregação é para mim. É para mim, irmãos, é isso daí. A pregação é isso daí. Lucas 22, deixa eu ver aqui se é a mesma Bíblia. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Põe o 4, vamos ver. Então, Judas dirigiu-se. É isso aí, está na NVI. Então vamos voltar lá no versículo 1. Eu quero tratar hoje aqui com vocês de dois personagens. Dois personagens. E a diferença entre esses dois personagens obrigado, meu amor. E a relação desses dois personagens na sua vida. Na sua vida e na minha vida, tá? Então vamos lá. Estava se aproximando a festa, obrigado, querida. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Vamos nesses dois versículos primeiro. Nós acabamos de comemorar a ceia do Senhor, falamos que a ceia do Senhor, ela foi instituída no mesmo dia da Páscoa. E o dia da Páscoa era o dia que se matava o cordeiro. Todo mundo se lembra que quando eles fugiram lá do Egito, que Deus providenciou a libertação deles, então Deus pediu que eles matassem um cordeiro, pegassem as ervas amargas, tirassem os chinelos dos pés e fossem embora. Então, essa festa, ela continuou perpetuamente, porque ela se cumpria em Jesus. Então estava se aproximando, e o pessoal queria matar Jesus. Vejam, na Páscoa se matava um cordeiro. Quando João viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro já estava identificado. Só faltava agora a época correta para que ele morresse. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou,
eles prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Olha que interessante, irmãos. Aqui tem um ponto doutrinário e aqui tem um outro ponto interessante. Diz que Satanás entrou em Judas. Minha seita preferida diz que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque ninguém pode ficar cheio de uma outra pessoa. Todos nós sabemos que Satanás é uma pessoa. Se Satanás entrou em Judas, como é que uma pessoa podia entrar dentro de outra pessoa? Ponto doutrinário para você rebater quando você ouvir esse tipo de besteira acerca de que a pessoa não pode ficar cheia do Espírito Santo. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte: Judas, haviam várias facções nos dias de Jesus, tá? E essas facções, todas elas, incluindo os discípulos de Jesus, tinham só um pensamento. Eles achavam que Jesus, ele ia ser o Messias guerreiro, né? Assim como foi Davi, assim como foram outros que Deus havia providenciado no período dos juízes. E eles achavam que Jesus era desse mesmo tipo, que Jesus ia quebrar o Império Romano. Só que é o seguinte, Jesus ele começa com um discurso, irmãos, de que não é quem quer quebrar o Império Romano. Ele começa assim, ó: se o seu inimigo bater na sua cara, você dá o outro lado para ele bater. O Judas falou: não é possível. Esse homem aí que vai libertar a gente? Quer dizer que o romano bate na minha cara e eu tenho que dar o outro lado para o romano bater também? E aí Jesus vai lá para o Sermão da Montanha, e Jesus só prega o amor. Os 3 anos e meio de Jesus é Jesus pregando o amor. Satanás entrou em Judas, irmãos. Está querendo entrar no meu celular. Pensa que é moleza. Então, o ponto em questão é assim. E aqueles grupos, todos eles queriam, não é, que Jesus ele vencesse o Império Romano. E o ponto em questão, qual que é? Aparentemente, Judas, ele era um daqueles antigos marginais que também queria ver a destruição do Império Romano. E como nada acontece, ele fala assim: quer saber de uma coisa? Ele era o camarada que guardava o dinheiro. Ele já tinha amor pelo dinheiro, e Jesus sabia disso desde quando Judas nasceu. E aí o pessoal vai aonde? Vai no ponto fraco de Judas. Então aqui tem um ponto que eu quero que você pegue e diga assim: esse ponto é para mim agora, Sião. Fala aí. Eu não escutei a igreja falar. O diabo vai sempre no seu ponto fraco, irmão. Quem conhece a história de Aquiles na mitologia grega? Alguns irmãos, eu falo. Aquiles, um dos maiores guerreiros, né? Que inclusive ele vai aparecer lá na luta, né, de Esparta, e vai aparecer também em outras lutas épicas, né, da Grécia Antiga. Ninguém ganhava do Aquiles, mas o Aquiles nasceu com um ponto fraco. Quem já ouviu a expressão calcanhar de Aquiles? Todo mundo. É porque o Aquiles, se ele fosse flechado no calcanhar, ele morria. Ele podia ser flechado em qualquer lugar do corpo, não morria, mas no calcanhar ele morria. E alguém descobriu o ponto fraco do Aquiles. O diabo também, ele conhece os nossos pontos fracos, todos. Sabe por quê, irmãos? O diabo está trabalhando com gente, sabe quanto tempo tem? Tem 6.000 anos que o diabo está trabalhando com gente. Sabia disso? 6.000 anos o diabo está trabalhando com gente. Você imagina quantas pessoas parecidas comigo o diabo já conheceu? Parecida com você, quantas o diabo já conheceu? Então, irmão, para o diabo é aquele velho história, só muda o endereço, só muda a geração, né? Então ele conhecia muito bem o Judas, e o Judas ficou feliz. Ele falou: opa, vou ganhar uma grana aqui agora, porque esse cara não vai libertar ninguém mesmo, então eu vou ganhar uma grana em cima disto. E versículo 7 agora: finalmente chegou o dia dos pães não fermentados. Finalmente chegou o dia dos pães não fermentados, quando teria que ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vamos preparar a refeição da Páscoa para nós comermos.
Minha Bíblia já mudou, tem para essa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala e um andar superior e toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Esse aí é chamado o cenáculo, né? Pela graça de Deus eu tive a oportunidade de estar lá também. E aí, irmãos, olhem só que coisa interessante. Aqui tem um ponto legal para você compreender. Ponto pequeno, mas é bom entender na mensagem. Senhor, nós vamos comer a Páscoa onde? O dia está chegando. Jesus queria estar com eles. Só um detalhe aqui para vocês. Nessa ocasião, Jesus já tinha mais ou menos 500 discípulos. Lá em Lucas 10, ele mandou 70. Mas Jesus não chamou todos eles para ir, chamou só os 12. Aí, algumas seitas dizem que esse simbolismo que Jesus Cristo fez com os 12, significa que ali era um arranjo para que 144 mil pessoas, além dos 12, fossem para o céu. O que é também uma mentira. Porque se Jesus quisesse criar um arranjo para ter 144 mil, ele tinha que ter arrumado os 500 para poder estar lá junto com ele comendo a Páscoa e comendo a refeição. Então não, ele chamou só os 12, por quê? Os 12 representam toda a igreja do Senhor Jesus. É por isso que ele chamou só os 12. 12 é múltiplo de 144, que é múltiplo de tudo, é o número perfeito na Bíblia. Por isso que Jesus leva só os 12, não levou 13, não levou 14. Mas o ponto em questão aqui que eu acho super interessante é o seguinte. Ele fala assim, ó, vocês vão encontrar um homem com um pote na cabeça. Irmão, isso daqui é uma das mais claras evidências de que Jesus é Deus. E aqui na terra, havia momentos que ele usava da sua presciência. Não era sempre, aqui na terra, porque ele era humano. Tinha momentos que ele usava da sua presciência. Como é que ele ia saber que aquele homem estava lá e não combinou nada com o homem? Então, através do Espírito Santo de Deus, Jesus sabia, ó, vocês vão lá e encontram aquele homem lá. Outro ponto interessante. Imagina, se alguém chegasse e falasse assim, se Jesus falasse para os discípulos, ó, vai lá na casa de oração, você vai encontrar um homem sentado lá. E aí fala para ele que é lá na casa dele que nós vamos preparar a ceia. Quantos homens tem sentado aqui? Como é que os discípulos identificariam? Agora aqui tinha uma coisa interessante. Não eram os homens que carregavam os potes na cabeça com a água. Essa era uma tarefa doméstica, era uma tarefa das mulheres. Mas aquele homem, por algum motivo, ele estava fazendo aquilo e ele era o escolhido por Jesus. Então é claro que aquela ação dele foi movida pelo próprio Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse estar ali na hora certa, no momento certo. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Esse cumprimento aqui no reino de Deus, irmãos, é durante o período milenar de Jesus. Depois da volta de Jesus, tá? Depois da volta de Jesus, do arrebatamento, da tomada de conta de Jerusalém, é que nós teremos essa grande ceia, que é as bodas do Cordeiro. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, conforme fizemos hoje. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Olha aqui, nós falamos que vamos falar de dois personagens, certo? Dentro desse momento da ceia. Então nós temos aqui o Judas, que Jesus já sabe que vai trair ele.
o Judas, e nós temos um outro personagem também que vai dar uma lição interessante para a gente. Por isso que eu peço aos irmãos que estão aí do outro lado da internet, não perca nem um pedacinho. E você que está aqui, não deixe sua mente devagar. Jesus já sabe quem vai traí-lo, que é o Judas. E aí ele diz assim: o Filho do Homem vai, como determinado, mas ai daquele que o trai. E eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Vejam, irmãos, tem duas pessoas que sabem que vai acontecer aquele momento da traição de Jesus. Uma delas é Jesus, e a outra é o próprio Judas. Ali dentro daquela sala, só os dois sabiam. Mas como Jesus ele era muito misterioso, ele nunca falava assim a coisa direto, os discípulos começam a perguntar uns aos outros: quem será que vai trair? Será que é eu? Será que é eu? E aí eles começam a discutir: eu não sou, porque eu subi no monte com Jesus já 3 vezes, não sei quantas vezes Jesus só chama eu para ir para o monte, eu acho que não sou eu não. E aí eles começam a discutir qual é o maior. Aí Jesus dá uma lição, está aqui mais uma lição, fala assim: essa lição é para mim. Olha aqui, ó. Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel, o que novamente nos dá a clareza de que esse milênio é na terra, de que esse milênio será durante o momento em que as 12 tribos de Israel estarão ali reunidas e sendo julgadas, aquelas que não aceitaram o Messias. E aí ele diz assim, que os reis das nações servem, eles gostam de ser considerados os primeiros, mas entre vocês não pode ser assim. Irmãos, normalmente grupos religiosos, igrejas, acabam se dividindo por causa de ego. Eu sempre falo sobre essa questão do ego. Alguém sabe aqui o que é o ego? Freud dizia que tinha o ego, o superego, e tinha mais um outro ego. Alguém sabe o que é o ego? Só ele é o bom, só ele é o melhor? Oi? Só ele é o bom, só ele é o melhor? Não, teoricamente quase sim. Quase sim. Mas tem mais envolvido. Eu vou dar uma palavra para vocês que vai te ajudar a entender o que é o ego. Egoísta. Só pensa em mim. Meu ego, eu só penso em mim. Normalmente a pessoa egoísta, ela também tem esses outros defeitos. Ela é orgulhosa, só ela é o melhor. Egoísta. Então, os discípulos também estavam com um problema de ego aqui. Jesus fala não. Irmãos, vocês já notaram, por exemplo, é uma das coisas que eu sempre digo, e que para mim desqualifica o sistema religioso. Alguns se denominam pastores, outros se denominam apóstolos, outros se denominam bispos, outros se denominam qualquer coisa que queiram. Porque essas denominações, normalmente, elas colocam as pessoas acima das outras. E Jesus disse que aquele que quer ser o líder entre vocês, ele deve fazer o quê? Ele deve servir. E neste momento aqui, é por isso que a semana passada, vocês ouviram aqui, foi falado sobre a questão a obediência aos pastores, imitar a fé deles. E nesse momento, eu quero elogiar os pastores dessa igreja, porque servem de verdade aos irmãos. Servem de verdade. Se não fosse pelo pastor Johnny, pastor Felipe, pastor Roberto, claro, os outros irmãos que ajudaram também. Mas colocando em destaque os pastores,
nós não teríamos esse prédio hoje da maneira como nós temos, irmãos. Então houve um grande apoio de todos nós servindo a vocês. Então nós não estamos aqui para termos título, para sermos os maiores ou coisa parecida, muito pelo contrário. Qualquer pessoa que se denomine líder religioso, ele tem que servir, ele tem que estar disposto a servir. E qualquer um que deseja alcançar uma boa obra, como disse Paulo, ele deve estar disposto a servir. E ele fala assim, quem é o maior? Quem está na mesa sentado ou quem está servindo? Aí ele fala, quem está na mesa. Pois é, eu sou maior que vocês, mas eu estou servindo vocês. Então Jesus é o nosso maior exemplo de servir. E nós precisamos aprender isso, irmão. Sempre que o nosso ego vir à tona, a gente tem que entender que nós estamos na igreja do Senhor Jesus para servir. Estar na igreja do Senhor Jesus não significa apenas estar aqui conosco. Estar na igreja de Jesus também significa para você que está aí do outro lado na internet e que muitas vezes diz, eu vou servir a quem? E eu novamente reforço a mesma tese. É difícil pregar para duas igrejas, uma presente e outra online. É complicado, não é fácil, mas aqui se faz de uma maneira. E os irmãos falam, poxa, mas como é que eu posso também ajudar a servir? É muito simples, irmãos. Vocês que estão aí do outro lado da internet, têm várias oportunidades para servir. Conforme eu sempre digo, você pode, por exemplo, ir a um orfanato, vai lá levar um presente para a criança carente, descobre qual é o orfanato da sua cidade. Você pode, por exemplo, ir a uma casa de repouso de idosos, dedicar algum tempo da sua vida lá com essa pessoa. Você que está me ouvindo aí pela internet, você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, viu a pessoa pedindo dinheiro, você ainda está naquele tempo antigo que diz, eu não vou dar porque ele vai beber cachaça. Se ele vai beber cachaça, o problema dele. Jesus disse, dê a quem pedir. Né? Então a gente tem que aprender a servir. Eu sempre digo que a obra de Deus é o ser humano. A obra de Deus não é prédio, a obra de Deus é ser humano. Então Jesus mostrou que, embora ele fosse o maior, ele estava servindo. E da mesma maneira nós temos que servir. Eu gostei muito de um devocional que o irmão Mário colocou. Ele coloca todo dia o devocional nos nossos grupos. E tinha lá um devocional, né, que estava falando sobre servir na obra de Deus. Se eu não me engano era 1 de João capítulo 3. Servir a obra de Deus. E no final da oração, a oração falava assim, Senhor, me perdoa por eu não ter servido àqueles a quem eu podia ter servido. Então, irmãos, se você sabe o que é certo e você não faz, é pecado. Se você pode servir e você não serve, é pecado. E eu vou naquele velho ditado, que quem não serve para servir, não serve para viver. Então a gente precisa tornar a nossa passagem por essa terra um pouco mais valiosa. Não é simplesmente ficarmos fazendo peso em cima da terra. Nós temos que servir para que Deus também nos abençoe. Tá? E esse é o exemplo de Jesus. E aí ele diz que faz agora um pacto para um reino. Esse reino, irmãos, que Jesus Cristo faz o pacto com os apóstolos, é, conforme eu disse, é o reino do período milenar. Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele permanece com a mesma promessa. E ele nos dá ela, mostrando inclusive como será esse período, lá no livro de Apocalipse, chamando de Nova Jerusalém. E aí ele continua, para que vocês possam comer e beber a minha mesa e o meu reino, sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Eu acho interessante Jesus, porque Jesus é fantástico nas pregações dele. E assim, e tem uma coisa que eu sempre ensino para vocês, que Bíblia, por isso que eu faço questão de sempre pregar o capítulo inteiro, que é para você entender a relação do capítulo. Porque pegar versículo esparçado, irmão, você não chega em lugar nenhum. Agora nós vamos para o outro personagem. Jesus acabou aqui a história com o Judas. Alguns historiadores, teólogos, questionam se Judas continuou ali naquele momento ou não. Esse não é o mérito que a gente vai trabalhar. Mas agora, Jesus deixa o Judas de lado. Jesus deixa o Judas de lado e agora ele vai falar com outro personagem.
E olha que interessante. Ele diz assim: Simão, Simão. O Pedro está quieto na mesa, irmão. O Pedro está quieto lá na mesa. Mas Jesus agora olha para ele: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Irmão, dá uma olhada. Você tem que aprender a prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Olha só. Volta um pouquinho no 31, irmão. Simão, Simão, está dirigindo-se a Pedro. Eis que Satanás pediu para peneirar quem? Os apóstolos. Não era só o Pedro. Como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então vamos pegar esse pedaço aí agora e vamos entender que ele tem uma profundidade muito grande. Pensa junto comigo, irmãos. Se você tivesse andado com Jesus por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso aqui é uma coisa que me consola muito. Isso me consola muito, porque às vezes quando eu falo com os outros pastores, algum assunto assim, que às vezes envolve um irmão que tem dificuldade de compreender as coisas na vida, eu me contento, porque eles andaram com Jesus 3 anos e meio. E às vezes o irmão está andando comigo, anda aí só. Né? Então, como eu não sou melhor que Jesus, é claro que o irmão também vai ter dificuldade de entender. Se com Jesus ele já tinha, imagina eu que sou imperfeito. Então a gente fica contente, né? Então significa que nós estamos dentro da média, né? Então pensa bem comigo. Jesus fala assim: Simão, Simão, olha, Satanás pediu para peneirar vocês. O Satanás, ele é imundo, irmãos. Mas ele falou assim: mas eu estou orando por você, né? Veja só. Ele diz: mas eu estou orando por você. Então, qual é a intenção do mal? Isso aqui vale para todos nós. A intenção do mal, irmãos, é nos cirandar. Nos cirandar, assim como é feito com o trigo. Mas Jesus disse: eu estou orando por você. Essa expressão cirandar, como ciranda-se o trigo, para nós, ela é incomum, porque talvez vocês nunca viram como é que isso acontece. Mas a palavra aí, nas Bíblias mais modernas, é peneirar. Né? Então você tem embaixo um pano, você tem um pano, o grão de trigo é bem fininho. Então ele tem a peneira. E imagine, aquele trigo, durante o momento que ele está sendo cirandado, ele vai batendo no outro, ele vai batendo no outro, até que eles vão caindo e fica só a palha. Quem pegou o objetivo do diabo aí? O objetivo do diabo, irmão, é fazer você bater cabeça. Ele não está interessado no trigo que está caindo lá embaixo. Ele está interessado em fazer você sofrer. Esse é o objetivo do diabo. Ele está interessado em fazer você enfraquecer na fé. Por isso que Jesus falou assim: eu vou orar por você, e quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. O Pedro está 3 anos e meio andando com Jesus, e Jesus fala que o Pedro ainda não está convertido, irmão. Mas Pedro já era salvo, mas não estava convertido ainda. Então imagine só, né, o que nós estamos falando. Uma pessoa que já andava com Jesus, mas Jesus disse assim: ó, eu vou orar por você, né, para que você, quando voltar, você fortaleça os seus irmãos. E Jesus, então, ele é o nosso intercessor. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque eu citei no começo que o diabo conhece os nossos pontos fracos. Não adianta você dar uma de forte, falar para mim: não, mas eu jamais. Porque tem gente que é assim, né? Você está falando a coisa para ele, ele sabe do problema, ele sabe que tem um problema, mas ele não admite o problema. Esses dias um irmão me ligou e falou assim: ancião,
eu vou me internar no Alcoólicos Anônimos. Eu falei, irmão, faz muito bem. Irmão, faz muito bem. Mas o que você acha? Eu acho que o irmão está certo. Irmão, se ele identificou que ele perdeu o controle sobre o álcool, nada mais certo do que ele buscar ajuda. Lembra do irmão que passava já leu, não? A mulher dele falava, vai para cá, ele ficava indo para o bar, se o bar estava aberto. Doido para voltar. Então, irmãos, Satanás, ele conhece cada ponto fraco nosso. Cada ponto fraco. E a gente precisa tomar cuidado. Quer ver por quê? Põe aí para mim, irmã, faz favor, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Isso aqui é muito importante para a gente entender, para ninguém se enganar. Para ninguém se enganar. Hoje essa pregação é de exortação. Para ninguém se enganar, porque todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos ao pecado. O texto diz assim: ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, qual é a sua função? Diga aí para mim. Encorajar. Essa tem que ser a sua função, encorajar. É o irmão que posta pela Bíblia para o outro, está fazendo o quê? Está encorajando. É o irmão que posta lá o devocional, está fazendo o quê? Está encorajando. O irmão que não posta nada sobre a Bíblia, não está fazendo nada. Encorajai-os uns aos outros. Que dia que tem que se encorajar? Hoje. O amanhã é hoje? Ainda não, mas vai ser. Tem um colega meu que tem um bar e ele colocou fiado só amanhã. A placa é contínua. Então todo dia que o cara chega, o fiado é só amanhã. Não tem fiado. Então significa que não vem fiado. É só amanhã. Mas o amanhã chega, o amanhã vira hoje. Então hoje não é amanhã e amanhã não é hoje. Mas ele vai se transformar. Então diz, olha, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui, irmão, tem um ponto muito interessante, que é o que eu citei. O engano do pecado. O pecado, ele é enganoso. Quer ver por quê? Vai em Jeremias 17, 9, e a gente volta aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Para que vocês não sejam endurecidos pelo poder, pelo engano do pecado. O coração é enganoso, mais que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí ele vai dizer que só o Senhor conhece o coração, tal, ele vai continuar. Então, irmãos, olha só. O engano do pecado. E se o engano do pecado está começando no seu coração? Quem sabe? É quando você começa a negar aquilo que a sua índole está te levando. Quando você começa a negar. Eu citei um exemplo aqui do irmão que entendeu que precisava ir para o Alcoólicos Anônimos. Algumas vezes eu orientei ele. Falei, irmão, evite. Se você sabe que está nessa situação, evite. Mas a índole dele enganava ele. Algum tempo atrás, eu vi uma notícia de um médico, um dentista. Ele se apaixonou por uma paciente 30 anos mais nova do que ele. E ele começou a ser enganado, e os parentes deram um conselho. Isso aí não vai dar certo, a menina é 30 anos mais nova do que você. Mas você sabe como é que é, né? O camarada vai ficando meio velho, vai ficando meio abestalhado, irmão. Não, mas dá certo, porque eu sou bonita, não sei o quê. E vai tocando a vida, irmão. Dali a pouco, ele sabia que ele estava desenvolvendo aquela paixão. Ou não sabia? Por que ele não cortou? Você percebe onde o pecado engana? Porque o pecado começa a dizer, não, que é isso? Você é mais velho, mas não tem problema, ela é uma menina muito bonita. Afinal de contas, você merece. Né? Sua mulher já está idosa. Você está garotão, está bonitão. Então,
né? Sua mulher é uma chata. Então aproveite, dá uma olhada como ela é inteligente, universitária. Então o pecado ele vai enganando, ele vai criando um engano. E aí você sabe o que é mais legal no pecado, irmão? É que o pecado ele vai te convencendo. Por isso que ele tem o poder enganoso do pecado. Veja, não é o poder mentiroso do pecado, é o poder enganoso do pecado. O pecado não mente, o pecado engana. O que é enganar? Você fala assim para mim, como é que eu faço para sair, por exemplo, lá na rodovia Bandeirantes? Então, o que eu faço? Eu pego e falo para você, ó, você vai por aqui, desce, tal. Você vai sair na Bandeirantes depois de 2 horas. Eu menti para você? Não, você vai sair lá, mas eu te enganei. Porque você podia pegar o atalho aqui e sair em 10 minutos. O pecado é a mesma coisa. Bom, o resumo da ópera desse dentista é que a moça matou ele depois, né? O pecado não só o enganou, como o matou. Então, vejam só que coisa interessante. Então, o poder enganoso do pecado é exatamente o que Jesus está falando para Pedro. O diabo está pedindo para cirandar você. Tipo, Pedro, ó, você é salvo. Só que o diabo está pedindo para você apanhar mais do que subaco de aleijado. E eu falo, irmão, subaco de aleijado sofre, hein? Não é fácil não. É difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, e entender as nossas inclinações. Começar a enxergar as nossas inclinações. Não ficar se enganando. Ah, não, mas eu sei. Olha, irmão, eu tenho muito problema com esse negócio de eu sei. Quando a pessoa começa com esse negócio de eu sei, eu faço como Sócrates. A única coisa que sei é que nada sei. Porque quando a pessoa começa com o negócio de eu sei, ah não, eu estou prestando atenção. Ah, eu estou vendo que é isso, você acha que eu vou fazer isso? O pecado já está começando a enganar ele. Que foi o que Jesus Cristo falou para Pedro. Ó, o diabo está pedindo para acelerar vocês. Mas eu vou orar por você, Pedro, porque eu acho que você tem um calcanhar de Aquiles. Eu acho que você tem um problema. Os outros eu estou mais tranquilo com respeito a eles, mas você tem problema, né? E é interessante, irmãos, que Jesus, ele não intercede para que Pedro não seja cirandado, mas ele diz que vai orar para que a fé dele não desfaleça. Esse é o ponto principal. Ou seja, dificuldades você vai passar. Eu sempre digo, salvo você é. Eu não tenho dúvida disso aí. Isso aí para mim é tão certo quanto 2 e 2 é 4. Que o cristão é salvo. E uma vez salvo é salvo para sempre. Eu não tenho problema com isso aí. Só, irmão, que tem irmão que apanha, viu? Apanha, mas apanha demais na vida. Por que apanha? Porque ele se permite ser cirandado pelo diabo. E as situações vão aparecendo na sua vida. Pode ser no seu escritório, pode ser na sua escola, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser onde for, irmão. Pode ser onde for. O diabo, ele está atento. Ele quer de fato fazer você sofrer. Ele quer, é que nem eu disse, o trigo, ele vai cair lá, vai ficar tudo bonitinho lá. Não vai se perder. Mas até ele cair no pano para poder recolher o trigo, pensa o quanto que ele bateu cabeça, trigo com trigo e palha em cima. Você entendeu? É o que o diabo também quer fazer com você. É você que está me ouvindo aí do outro lado, aí na internet, a mesma coisa. Muitas vezes, irmãos, a gente tenta caminhar na nossa própria força. E é aí que começa o erro, começa o engano. A gente tem que caminhar no poder de Deus. E jamais confiar na nossa própria sabedoria, diz o Provérbios. Tolo é aquele que confia na sua própria sabedoria. Muitas vezes quando você aponta um erro para o irmão diz, mas o irmão está me julgando. O
Irmãos, é assim, eu já vivi o suficiente e para mim poder compreender uma coisa: ninguém é dono de pensamento, ninguém é dono de nada e ninguém sabe nada. Qualquer coisa que nós temos nos é dado pela graça de Deus. Qualquer coisa. Então esse negócio de ficar na defensiva sempre, tem gente que vai se blindando e vai ficando sempre na defensiva. E o diabo está cirandando ele não está nem aí, porque ele não ouve. Não ouve. Então vai ficar desse jeito. Muitas vezes, irmãos, a gente acaba se perguntando: poxa, mas eu sirvo a Deus e por que eu estou sendo afligido? O que está acontecendo comigo? Né? Por que eu estou tendo essas dores tão profundas? Lembre-se do caso desse dentista. Por que é que depois de algum tempo ele inclusive morreu? Porque o diabo estava cirandando ele. E ele ficou batendo cabeça. E ele ficou se enganando. Ele ficou se achando. E quando ele menos esperou, ele colheu o fruto daquilo que o impressionou. Uma moça mais bonita, mais inteligente que a própria esposa, uma universitária. Então ele falou: é aqui que eu vou amarrar meu burro agora. No final das contas, o que foi que aconteceu com ele? Ele morreu. Né? Porque é lógico, né? Lógico, tem casamentos aí que dão certo desse jeito. Mas tem uns que não vai. 30 anos de diferença é muita coisa, né, varão? Não dá não, né? Aquele ditado do Luiz Gonzaga lá tá por fora, né? Para cavalo velho, remédio é capim novo. Aquilo lá tá por fora. Então, irmãos, às vezes a gente fica se perguntando: por que eu estou sendo afligido? Por que eu estou tendo essas dores profundas? Né? Então, quando a gente olha e entende, põe aí para mim, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 12, querido. Quando a gente começa a entender, quando a gente sai um pouco do mundo material e começa a entender que tem um mundo espiritual, aí a coisa vai ficando mais simples para você compreender como você deve andar como cristão. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem entendeu contra quem é a nossa luta? Nós não estamos lutando contra sangue e carne, irmão. Nós não estamos lutando contra o pessoal que está tentando fazer a PL 122. Nós não estamos lutando contra o cara que quer fazer um projeto de lei no governo. Nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta é contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Nesse dia eu estive conversando com o pastor Marco Feliciano. A nossa linha não é muito igual. Não é muito igual, mas nós somos irmãos em Cristo. E eu estive conversando com ele, uma coisa assim, foi muito interessante, irmãos. Ouvir da boca dele o que eu ouvi. Ele falou: pastor, aqui nessa casa em que nós estamos, as potestades são muitas e muito grandes. E lá em Brasília é a mesma coisa. Não pense que é tudo um mar de rosa, não. As potestades tomam conta da política. Então vejam, isso um deputado federal cristão falando. Então, irmãos, a nossa luta é contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Então, você tem que aprender a ter na sua mente o mundo real. Quando você vê o seu calcanhar de Aquiles de frente com você, não deixe o mundo espiritual te enganar. Não deixe o seu coração te enganar. Você tem que reconhecer: não, isso aqui está se tornando um ponto fraco para mim. Ou eu corto, ou eu corto. O que foi que Jesus Cristo disse? É melhor você entrar no reino do céu aleijado do que você ir com as duas mãos e para a Geena, onde o fogo nunca se apaga. Então isso que nós precisamos começar a pensar. Não é ficar se desculpando, achando: eu sou forte, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca pensei nisso. Sabe? Porque o Satanás ele vai te cirandando. E você vai caindo na onda dele. Quando você pensar que não, você está igual um inseto na teia da aranha. Já viu como é que um inseto cai na teia da aranha?
A teia da aranha, irmão, praticamente ela é quase que invisível. O inseto, quando ele caiu, acabou, esquece. Só dá um toque lá no ouvido da aranha. A aranha, opa, tem uma minha teia. Vai lá e come o mosquito. Entendeu? Assim também é o diabo. Ele tenta nos cirandar. O diabo está falando para cirandar vocês. Pastor, você queria te incomodar? Me dá um golinho de café, mas um pouquinho, porque isso aqui esfriou. Aí o que acontece, irmãos? O diabo está falando para cirandar vocês. Mas você, Pedro, eu vou orar por você. Os outros eu estou tranquilo, esses outros aí eu conheço, que para eles não vai ter muito problema não, mas para você vai ter. E teve ou não teve com Pedro? Senhor, mesmo que os outros todos te traiam, jamais eu te trairei. Oh, Pedro, pelo amor de Deus. Parece que você não entendeu nada naquele dia que eu te falei que eu ia orar por você, Pedro. Então, queridos irmãos, a gente precisa dar atenção a essa palavra. Se a palavra que foi pregada... Obrigado, pastor. Ah, tá. Não, tudo bem, fala para ele que a gente não vai terminar o serviço hoje não. Agora o irmão Jailson já sabe do serviço. Né, Jailson? Já sabe do serviço, o Jailson vem e termina. Ele já sabe o que é necessário. Conversa com ele lá, Jailson, por favor. E agradece lá. Então, o que acontece, irmãos? Voltando aqui para a nossa história. Satanás, ele sabe exatamente todos os pontos fracos. Então, quando você vê o seu ponto fraco diante de você, o que você tem que fazer? Orar. Senhor, isso aqui o meu coração está querendo me enganar. Mas não é isso aqui que eu quero fazer não. Eu vou deixar esse negócio de lado. É assim que funciona, irmãos. Tá? A vida de Jó, ela é uma bússola, tá? Para momentos em que nós estamos sendo cirandados. Porque vez por outra você, se não vigiar, irmão, vai ser cirandado sim. Vai ser cirandado. E aí precisa de intercessão. É por isso que a igreja precisa aprender a orar uns pelos outros. Tem que interceder. O irmão, quando está na sua oração, não fica lá só pedindo: Senhor, me arruma um emprego. Senhor, me abre uma porta de emprego. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Ora assim, Senhor, entra lá na casa lá do irmão Mário, dá uma força para ele lá, Senhor. Ajuda ele, eu estou orando, eu não sei qual é a prova que ele está passando. Entra lá na casa do irmão Eduardo, do pastor Johnny. Entendeu, irmãos? Pastor Johnny sofreu um acidente de moto. Quantos intercederam pela vida dele? Não é? É esse que é o grande problema. Podemos dizer que isso aí foi uma cirandada do diabo que deu. O cara passou na frente dele do nada. Não foi um negócio simples. Mas ele está aí de pé, graças a Deus. Mas a gente tem que interceder. Eu intercedi pela vida dele. Então a gente precisa aprender a interceder pela vida dos irmãos. A irmã Vani fez uma cirurgia. Quem intercedeu pela vida da irmã Vani? Eu intercedi também. Valeu alguns irmãos, é isso aí. Irmão, intercessão. A vida de Jó, ela é uma bússola nesses momentos, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. O Jó era um homem honesto, era um homem bom, era verdadeiro, era um cidadão. Ele tinha pecado, mas assim, do nosso ponto de vista, ele era impecável. O que aconteceu com Jó? Da noite para o dia perdeu tudo. Imagina eu e você, irmão, se a Bíblia diz que o negócio está ruim para o justo, imagina para o ímpio e para o pecador. Então imagina você que está aí, sendo cirandado pelo diabo e está se deixando levar pelo pecado. É isso que a gente tem que começar a analisar. Cada pedaço de trigo, irmão, que cai na peneira, ele já se livrou daquele momento. Mas os que ficam na peneira, eles vão sendo cirandados ali. Não se sabe o tempo da prova. Não se sabe qual é o tempo. Jesus fala para a igreja de Laodiceia que se eles forem fiéis, Ele vai livrá-los no tempo da prova. E nós precisamos prestar muita atenção. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós nos consideramos cristãos, somos cristãos, mas nós nos esquecemos dos exemplos anteriores. E o apóstolo Paulo faz questão, coloca aí para mim, querida, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 em diante.
Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Descobrir o nosso calcanhar de Aquiles. Quem entendeu aí o que é o calcanhar de Aquiles? Levanta a mão. Fala assim: é minha fraqueza. A sua fraqueza é o calcanhar de Aquiles. Você pode ser orgulhoso. É o seu calcanhar de Aquiles, irmão. O diabo vai te cirandar nele. Você pode gostar de bebida alcoólica. É o seu calcanhar de Aquiles. O diabo vai te cirandar nele. Você pode gostar de ser daqueles que vivem na internet torrando a paciência dos outros. O diabo vai te cirandar nele. Logo você vai encontrar alguém ali na internet que vai parecer mais interessante que a sua mulher. Vai parecer mais interessante que o seu marido. Você lembra, né, Barão? Uma vez eu dei um conselho para uma jovem, você estava junto comigo. A jovem brigou comigo porque ela queria conhecer um cidadão de um outro estado, que nunca dava as caras, não sabia quem era. Ficou de mal de mim, porque eu tive que dar uns conselhos. Mas se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Por isso que eu não dou mais conselho, agora eu só prego. Quem quiser pegar, pegue para si a palavra. Quem não quiser, para mim não vai fazer diferença. Entende? Então, irmãos, a gente tem que saber onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles. E outra, o calcanhar de Aquiles, ele vai se desenvolvendo com o tempo. Ele pode ser um hoje, pode ser outro amanhã, ele pode ser uma cadeia, uma sequência. Ele pode ser uma sequência. Então existem várias situações, e que só você e Deus conhecem. E assim, irmãos, e perante Deus, não tem esse negócio de desculpa. Deus perdoa, Deus é perdoador, tal, mas não adianta você dar desculpa para Deus. Eu acho que Deus deve ficar muito irritado quando o crente começa a se desculpar. Porque eu mesmo fico. Você quer ver eu ficar irritado? É quando o crente começa a se desculpar, Laura. Você vai conversar com o crente começa a se desculpar. Não, mas é que eu fiz isso, por isso, por isso. Eu não quero saber o que foi feito. O porquê foi feito. Foi feito e acabou, tem que consertar. Acabou, simples assim a coisa. O cara está sendo cirandado e ele está arrumando desculpa. Não pode. Olha o que o texto diz. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Exemplo para quem? Fala aí, é para mim. É para mim esse exemplo, tá? Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Deixa aí. Para que não cobicemos coisas más. Irmão, cobiça é uma coisa. Inveja é outra coisa diferente. Tá? Então, eles cobiçaram coisas más. O coração deles enganou eles a ponto de buscarem coisas más. Quais foram as coisas más que eles foram buscar no seu coração? Quais foram? Próximo. Não sejamos idólatras. Não sejamos idólatras. Põe lá na cozinha, pessoal. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Próximo. Não pratiquemos imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E em um só dia morreram 23.000. Aqui está fazendo uma referência ao dia em que Balaão, não é? O dia em que Balaão desencaminhou os israelitas. Mas volta lá. Então eles foram idólatras, participaram de imoralidade sexual. Então muitas vezes, se o irmão tem essa tendência, o irmão tem que começar a prestar atenção, para não deixar ser cirandado. Porque senão você vai ficar sendo jogado para lá, para cá, e vai tomar um presta atenção de Deus. Essas coisas aconteciam como exemplo. Próximo. E não pratiquemos imoralidade sexual. Próximo. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Aqui está mostrando aquele caso da serpente de cobre, ou de bronze. Ou seja, muitas vezes nós colocamos Cristo à prova. Como é que nós colocamos Cristo à prova? Você sabe que o perigo está aí, você sabe que o perigo existe, mas você gosta de flertar com o perigo. Você gosta de flertar com o perigo. E aí, uma vez que você gosta de flertar com o perigo, ele muitas vezes, ele simplesmente, ele não aceita desafios.
Ele não aceita desafio. Não leva desaforo para casa. Perigo é igual dinheiro. Não leva desaforo para casa. Então nós não devemos pôr Cristo à prova. Quando você vê que o seu coração está te enganando, está começando a surgir um pensamento, mais ou menos, que você sabe que é incabível, que não é pensamento de cristão, você tem que cortar. Melhor você entrar na vida sem um braço do que você ir para a Geena com os dois. Palavras de Jesus. E o texto continua dizendo: além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tem irmão que só sabe murmurar, irmão. Só sabe murmurar. A vida do irmão é murmurar. Ele murmura por tudo. Ele murmura porque o ventilador não está funcionando. Ele murmura porque a cor da igreja ele não gostou. Ele murmura por tudo. É o calcanhar de Aquiles dele. É o calcanhar de Aquiles dele. É onde o diabo vai cirandá-lo. Então a lição que eu gostaria de trazer para vocês hoje, neste sermão, é de que nós temos que identificar os nossos calcanhares de Aquiles. Nós precisamos entender que o nosso coração nos engana em toda vez que você estiver indo no caminho errado e você achar, ficar arrumando desculpa que você está indo no caminho certo, é o seu coração te enganando. Toda vez que você tenta se justificar, irmão, porque o certo você não precisa justificar. Você já percebeu? Coisa certa você não precisa justificar. Já notou isso? Você só justifica o que é errado. É por isso que eu digo que quando alguém vem se justificar para mim, ele já partiu, na minha concepção pastoral, com 50% de culpa. A gente vai ver os outros 50% depois, porque às vezes pode ser só um erro, né, de semântica, pode ser um erro na conversa com o irmão, mas já tem 50% de culpa. Por quê? Porque a gente só se justifica, sabemos que está errado. Porque o nosso coração, ele vai criando isso, ele vai criando. E a gente vai aceitando. Aí a gente inventa, né, situações para ficar mais perto do perigo. A gente inventa, a gente cria. E você acha que, não, mas que é isso? Eu só fui lá para mexer no pneu do meu carro, né? Porque a borracheira é a coisa mais linda do mundo, né? Aí o cara só vai naquela borracharia. Tinha algum irmão aqui que é borracheira? Não, né? Então, eu fui lá porque é borracheira, irmão. Ela me trata bem, tá? Aí começamos a ficar amigos, ela me tratava tão bem, a borracheira, né? A funeraria. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que parar de criar desculpa. Quando você começa a criar desculpa para flertar com o perigo, você já está começando a deixar seu coração chegar perto do pecado e você vai ser cirandado como trigo, você vai bater cabeça. Você vai trazer desilusão, chateação, problemas, vergonha, tudo isso. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente. É muito importante que a gente pare e pense. E esse sermão, hoje, é exatamente